O setor político em Barrinha entrou em atrito depois de um desentendimento entre o prefeito e um vereador que acabou em agressão no último fim de semana. A justificativa é que a limpeza de terrenos particulares com a máquina da prefeitura é legalizada e pode ser feita por qualquer cidadão. O episódio recente que envolveu prefeito e vereador da cidade de Barrinha virou caso de polícia e repercutiu entre a população. Os eleitores que colocaram cada uma das autoridades no poder passam a questionar a credibilidade política. Está resolvendo a conversa, não resolvendo a conversa, resolvendo a violência, né? Aí ficou ruim para os dois lados, né? É uma patifaria de todos os lados. Entre o vereador, entre o prefeito, entre tudo. Ele tinha que respeitar a população que votou. No último sábado, enquanto fiscalizava uma ação de limpeza envolvendo maquinário e mão de obra públicos em área privada da Avenida Costa e Silva, o vereador Sidney dos Santos foi agredido. As cenas gravadas por populares mostram que no local estavam o prefeito Mitu Takahashi e o filho, acusados da agressão. Em seguida, o registro da ocorrência e o atendimento médico às duas partes envolvidas. Katia alega que o uso da máquina da prefeitura para a limpeza de terrenos particulares é comum em Barrinha e faz parte de um projeto de incentivo denominado Cidade Limpa. O aluguel do equipamento é liberado a qualquer cidadão com o custo de R$ 110 a hora. Todo mundo sabe que qualquer pessoa que quer limpar um terreno e necessitar da máquina é só vir aqui, tirar a guia. E como ele fez, meu filho, foi lá, pagou a guia e está aqui a taxa. Takahashi, que está em seu segundo mandato, apresentou uma nota. Para ele, é o comprovante de que o serviço que estava sendo feito no terreno de propriedade do seu filho foi pago. Foi paga. Então, o direito que meu filho tem é o mesmo que todos barrinhenses têm. O vereador agredido diz que foi justamente isso que ele foi averiguar antes da confusão. A denúncia de irregularidade ficou ainda mais forte devido ao histórico recente que o chefe do executivo tem do uso indevido da máquina pública e dinheiro dos cofres municipais. Se ele tivesse com a nota lá, tivesse com a documentação, era só me mostrar e pedir para mim se retirar. Mas, de fato, que eu fui lá para isso mesmo. Agora, apareceu depois o documento, isso aí vai, né, para a justiça averiguar, ou para, né, agora não cabe a mim a averiguação agora do documento, que na hora não me mostraram, e nem para quem fez o BO, nem para a polícia, pode ver que no BO não vai ter. Ainda com as marcas da agressão, o parlamentar questiona o real trabalho do Legislativo em Barrinha. A partir que a pessoa parte para uma agressão, que você nem está esperando, de uma coisa que jamais eu acho que deve acontecer com qualquer um cidadão ou com qualquer ser humano, a agressão, então você fica pensando do que pode acontecer. E eu não quis discutir com ele, só falei para ele, ó, se você, vereador, quer fazer seu trabalho, você faça. Só que aqui dentro do terreno do meu filho, faz favor, aqui você não entra. Sidney dos Santos, oposição ao governo, é alvo de uma comissão especial de inquérito na Câmara. As denúncias são de decoro parlamentar e uso indevido dos equipamentos públicos. Decepcionado com a política, ou com o político, que a gente não era, que a gente acaba entrando no meio, mas entrei que eu achei que era muito diferente. Diversos questionamentos feitos pela reportagem acabam ficando sem resposta. Há vários dias, a produção do Jornal da Clube tenta contato, através de telefone, mensagens e e-mails, mas o presidente da Câmara, Ronaldo da Silva Alves, e o vice não correspondem. Eu falei com ele, mas o celular dele acabou a bateria, porque eu liguei 2 vezes e começou já a dar a caixa postal. E aí nem aqui pessoalmente, então? Não, ele veio na parte da tarde um pouco, mas agora, no momento, ele não está. Thaís Mantoani, de Barrinha, para o Jornal da Clube. Por meio de nota, o presidente da Câmara dos Vereadores de Barrinha se limitou a prestar esclarecimentos sobre as denúncias dirigidas ao vereador Sidney dos Santos. Ele não se posicionou sobre o caso da briga e agressão. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. A população de Barrinha está perplexa com o fato. Aqui ao meu lado está o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, o episódio onde vereador e prefeito se envolveram em uma briga representa o que para a política de Barrinha? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Pulse.
A grosso modo, Davi, podemos dizer que representa o fundo do poço. A política de Barrinha chegou no fundo do poço. Quando homens públicos se comportam como moleques de rua, certo, que resolve a questão no tapa, significa que há um total desrespeito. E desrespeito não só um pelo outro, mas desrespeito também à investidura dos cargos que eles ocupam, né? Um desrespeito ao voto da população que os colocou naquele lugar. Os eleitores já começam a questionar a credibilidade do vereador e do prefeito. Isso já era esperado? É esperado. Quando um homem público parte para uma atitude contrária aos princípios mais comezinhos, né, parte para uma agressão, parte para não discutir fatos, não discutir ideias, mas sim parte para o tapa, né, isso assim quebra qualquer ritmo de credibilidade que esse homem público possa ter, né? E isso é muito prejudicial, porque quando a população se vê descrente com o político, ele não aceita mais nada que aquele político faça, tudo tem ressalvas. Segundo o executivo, qualquer morador pode alugar os serviços da prefeitura para a limpeza dos terrenos. Neste caso, a administração perde sua função. Ainda que possa, Davi, a Constituição Federal, em seu artigo 37, cita alguns princípios, entre eles o da impessoalidade e também o da honestidade, ali, da transparência, certo? Então seria interessante que mesmo que pudesse ser feito, que não fosse feito por parentes do prefeito. O prefeito, quando ele se coloca nesse meio de usar máquinas da prefeitura, cria uma desconfiança. Ele deveria, como iniciado do cargo público que exerce, renunciar a esse tipo de benefício, ainda que ele seja dado à população. O vereador que denunciou o fato tem 2 pedidos de cassação no Legislativo, um por quebra de decoro e o outro por uso indevido de equipamentos públicos e serviços da Câmara. O caso do prefeito também pede uma investigação de ética? Sim, eu acho que mais do que uma investigação de ética. A partir do momento que houve uma lesão corporal, pede uma investigação policial e mais, o uso de máquinas públicas. Isso pede com que o Ministério Público daquela cidade se mexa de forma urgente para investigar isso. Já é caso de Ministério Público, porque pode vir aí, inclusive, crimes de origem política. O vereador afirma que a função do Legislativo é fiscalizar. Mas quando uma fiscalização termina em briga, como proceder? Na realidade, como foi noticiado, ele procurou a polícia, fez o boletim de ocorrência, né, porque isso deixa de ser uma disputa política, isso deixa de estar no campo da política, isso passa para o campo da criminalidade. E é assim que deve ser tratado, criminoso e vítima. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Obrigado, Davi.